Ok, continuando para a segunda parte da aula agora, nós vamos estar falando de energia e drenagem. Vamos começar pela energia. A gente já comentou isso, né, que a maioria das cidades tem o sistema de energia elétrica e cabeamento aéreos, né, o que deixa uma poluição visual muito grande nas cidades. O melhor seria que a gente tivesse isso tudo de forma subterrânea, porque aí a gente poderia ter o sistema de arborização meio que independente do sistema de energia elétrica aéreo. Bom, como que funciona esse sistema? Existe um processo de captação de águas, né, que aí é convertido em energia elétrica, transportados aos centros de consumo e distribuído aos diferentes tipos de usos, como residenciais, comerciais, industriais, serviços públicos e etc. Como esquema gráfico nós temos simplificado, nós temos mais ou menos assim. Nós temos, primeiro, uma geração, transmissão, distribuição, que pode estar indo para as indústrias, comércio e uso residencial. A nossa produção de energia elétrica está principalmente relacionada com as centrais hidrelétricas, no Brasil é o mais comum, mas a gente pode ter outros sistemas de produção também, a vapor, motor, diesel, carvão, turbinas de gás e termonucleares. E também sistemas não convencionais, como centrais solares, centrais eólicas e centrais geotérmicas. E energia maremotriz também, que é pela onda das marés. O sistema de energia fotovoltaica está cada vez mais em expansão, né? E hoje em dia você pode inclusive estar vendendo parte da energia produzida na sua casa para a cidade. Então, voltando a falar dos conflitos no subsistema de arborização, os postes, ligações prediais, fiação e transformadores da paisagem urbana deixam a cidade muito feia, né? Além de mutilar as árvores. O melhor seria que isso tudo fosse subterrâneo, porque aí você não teria muitos problemas de manutenção, mas infelizmente o custo para fazer isso é muito alto ainda. Mudando um pouco de subsistema, nós vamos estar falando do sistema de drenagem. Acho que é importante entender, primeiro, que o sistema de drenagem ele é um sistema que em princípio, deveria ser natural, né? Então, assim, a gente tem as enchentes, que são processo natural do transbordamento dos rios, tá? Que é sazonal, que é diferente de uma inundação, que é um processo decorrente da impermeabilização do solo. É um transbordamento do canal de drenagem devido ao aumento da vazão, podendo provocar prejuízos humanos e material. Um conjunto de ações e procedimentos aplicáveis à drenagem das águas pluviais podem ser medidas estruturais e não estruturais. Então, vamos dar uma olhada nas medidas estruturais. Elas são baseadas em obras de engenharia e de manutenção. Então, por exemplo, formas de estar escoando e acelerando a vazão de água, tá? A outra coisa que pode ocorrer também é um retardamento de fluxo através de reservatórios de detenção e retenção no lote. Um outro artifício é a restauração de calhas naturais e desvios de escoamentos, ou ações individuais de contenção. Vamos ver os retardamentos de fluxos. Além dos reservatórios de detenção, a gente pode ter alguns artifícios na própria cidade que absorvem a água quando está chovendo, né? No período seco você tem esses canteiros, né? E no período chuvoso você tem esses canteiros que estão absorvendo as águas. Nas obras de engenharia e de manutenção, a gente pode ter
o armazenamento ao longo da bacia, que são o exemplo dos piscinões. Não sei se vocês já ouviram falar, mas embaixo do estádio do Pacaembu tem um grande piscinão para conter essa água da chuva. Manutenção, controle da erosão e do assoreamento. E a recomposição de vegetação. Como a gente já comentou nas outras aulas, o melhor é que você tenha um sistema de árvore, um sistema aéreo de árvore de grande porte, um sistema de médio porte ou arbusto, você tenha gramíneas, forração e uma terra que esteja absorvendo essa água, ok? Então, obviamente, se eu refloresto as margens dos rios, eu também estou ajudando no sistema de retenção da água. Escadas de dissipação de energia, exemplo de manutenção para o controle de erosão e do assoreamento. Podem ser desse tipo e podem ser de concreto. As medidas não estruturais é a regulamentação do uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, a educação ambiental, a gente tem o hábito, infelizmente, no Brasil, de ainda descartar muito lixo nas ruas e também de outros tipos de lixos, tipo garrafa PET, plásticos e etc. Seguro enchente e sistemas de alerta de previsão de enchente. Relembrando a aula 2, as medidas estruturais presentes no sistema viário são parte das medidas convencionais de se conceber o sistema de drenagem de águas pluviais. Então, nós temos a sarjeta, as bocas de lobo ou bueiros, os poços de visita e as galerias de águas pluviais que drenam a água pluvial. A sua localização, ela está dessa forma, né? A água potável chegando a 1/3 da sarjeta, águas pluviais acima do esgoto, sendo que essas águas nunca se misturam. Esses sistemas nunca devem se misturar. A absorção da água da chuva, ela tem tido algumas técnicas compensatórias, né? Técnicas para estar absorvendo um pouco mais essa água da chuva, que podem ser, por exemplo, a pavimentação dos pátios com pavimentos permeáveis, pavimentos veiculares permeáveis, bacias de estocagem, retenção de água de chuva dentro dos lotes, integração de parques urbanos com bacias de estocagem. Isso vocês têm um exemplo bastante interessante na própria UFSCar, que foi um projeto de pesquisa dos nossos colegas do DECIV, que são várias bacias e vários instrumentos de reter a água da chuva antes que ela vá para os rios e para o centro da cidade. O Plano Diretor de São Carlos preconiza um determinado coeficiente de permeabilidade, sendo que são admitidos alguns tipos de piso, por exemplo, piso intertravado intercalado com grama, o piso drenante ou o teto verde, que você precisa fazer algumas camadas para poder fazer essa implantação. Dependendo do tamanho do solo impermeabilizado, você precisa estar colocando um reservatório de 5 litros por metro quadrado impermeabilizado. Então, o esquema vai funcionar mais ou menos desse jeito. Você vai ter um reservatório dentro do seu lote, tá? Onde você tem um escoamento para o sistema de drenagem, ou você pode ter um sistema de infiltração direto desse reservatório. Quando você faz a captação de água de chuva, isso passa por uma filtragem, depois por um descarte, dependendo do que está vindo, tá? E aí vai para um reservatório. A utilização dessa água pode ser em vaso sanitário, lavagem de jardim, etc. Muito bem, como que a gente pode ter esses reservatórios distribuídos? Eles podem ser distribuídos no lote, como mostra essa primeira figura. Eles podem estar distribuídos em uma quadra, eles podem ser distribuídos em uma
praça perto dessas quadras, então assim, várias quadras drenam para esse reservatório que está na praça, ou eles podem ser absolutamente sem controle, tá? A partir disso, essas águas são direcionadas para um reservatório maior ou para uma canalização que vai estar escoando para os corpos d'água. Portanto, as taxas de permeabilidade dentro do município são, em áreas centrais, de 2% a 10%, em bairros de média densidade, de 10% a 30%, nos bairros com pouca densidade, de 20% a 50%, bairros com baixa densidade, de 40% a 70%, periferias, de 50% a 80%, e parques, campos e reservas florestais, de 70% a 98%. Por hoje é só, a gente continua na próxima aula. Obrigada a todos, um grande beijo.